partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. Sou eu, vem comigo. Começando mais uma edição das ocorrências policiais em respeito ao pequeno João Vitor, que ontem perdeu a vida, aquela tragédia ao ser eletrocutado com um fio solto de um poste. Aqui em Anápolis a gente hoje não vai ter a nossa abertura, né, como de costume, com Fala Comigo Bebê, com as nossas vinhetas, em respeito a essa criança, né, aqui de Anápolis, que infelizmente se envolveu nessa tragédia. As ocorrências policiais têm um oferecimento da Ótica Halley, que cuida muito bem da sua visão. A Ótica Halley fica na rua 15 de dezembro, no centro de Anápolis, bem pertinho do INSS. A Ótica Halley, que só tem olhos para você. O oferecimento também da Clínica Veterinária K9, em que a gente entende que seu pet faz parte da família. Cuidados completos, viu? Em consultas, cirurgias, vacinas importadas e ortopedia para cães, gatos e até animais silvestres. Também com o oferecimento da Mafer Materiais para Construção. Você que quer preço de atacado de verdade, procure a Mafer Materiais para Construção, que fica na Avenida Angélica, quadra 15, lote 14, no setor Granville, em Anápolis. E olha, sabe a cor que você precisa? Tem na Hipertinta, sim, ali pertinho do feirão do bairro São Jorge, na Avenida São Jorge. Fale com a Clarice, com a Tida, com toda a equipe da Hipertintas. Tem aquele atendimento amigo e aquele desconto no balcão, tá? Também manipulação de tintas automotivas com ajuste de cor perfeito, não é isso, Ana Carla? O recado também para você é que as ocorrências policiais já estão no ar, também com oferecimento da Loja Baruch, o lugar ideal para quem quer cuidar do seu bebê com amor e com estilo. Tem enxoval completo, moda infantil e juvenil, calçados, brinquedos e acessórios. Loja Baruch, em frente à Praça do Avião, número 115, no centro da cidade de Anápolis. Olha, daqui a pouco detalhes do depoimento de uma diarista que denunciou o patrão por importunação sexual e comprovou essa denúncia por meio de um vídeo que foi registrado por ela enquanto o agora ex-patrão estava pelado dentro da casa em que ele mora, enquanto ela desenvolvia suas atividades. Não foi um fato isolado, aconteceu em outras situações e ontem ela resolveu dar um basta nessa situação. Esse homem, empresário, dono de uma escola em Anápolis, ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Outros casos também em pauta, mais situações de importunação sexual, acidentes, inclusive um deles provocado por um adolescente, né, que pegou o carro escondido do pai e atingiu o muro de uma casa. Outros assuntos também estarão em pauta na edição de hoje das ocorrências da 97.7 FM. Mas o início do plantão policial de hoje não é da forma que a gente queria, de trazer uma tragédia, ainda mais, gente, envolvendo uma criança. Quando eu soube da informação ontem, eu falei, gente, eu torço para que seja fake news. Assim que chegou a informação pra gente de que uma criança teria, né, levado um choque de um cabo, de um fio que teria se soltado de um poste, de um local de iluminação aqui em Anápolis. Fiquei no local por quase 2-3 horas e assim que cheguei, já houve ali a confirmação de que o menino não havia resistido. E entrou o trabalho do jornalismo da Rádio São Francisco de apuração para entender o que tinha acontecido. Ainda mais com um menininho de 10 anos, brincando junto com um coleguinha. O que tinha acontecido para que resultasse uma tragédia dessas? E não era fake news, era verdade. O pequeno João Victor Gontijo Oliveira perdeu a vida no final da tarde de ontem, após sofrer uma descarga elétrica ao se enroscar em uma fiação caída ali na Vila Jussara, quase ao lado da Praça Aquiles de Pina. Temos ali a região da Vila Jussara, Vila Góes, bairro Batista, para situar o nosso ouvinte ali próximo à sede do Procon, em Anápolis. Ele estava junto com um coleguinha, estava caminhando e ao sair de uma rua lateral, ele passou pela esquina. Nessa esquina tinha um poste e ele, ao pisar nesse fio,
fio até quase que imperceptível, não dá para ver com uma certa nitidez, só quem estava bem próximo. Ele acabou se enroscando nesse fio e de imediato já sofreu uma descarga elétrica. O coleguinha que estava junto com ele até pensou que ele estava até brincando e em poucos segundos João Vitor caiu. O coleguinha ficou em estado de pânico e sem saber o que fazer, e passados alguns segundos ele correu até uma padaria próxima para pedir ajuda. De imediato, é importante destacar o trabalho do Corpo de Bombeiros, do SAMU, que não mediu esforços para tentar reanimar essa criança. Porém, sem sucesso. O pequeno João Vitor não resistiu e faleceu. Uma informação que abala toda a comunidade. A gente deseja aqui muita força, principalmente à família e aos amigos dessa criança. O jornalismo da Rádio São Francisco é difícil, gente. Desculpa. A gente ouviu pessoas que contaram detalhes dessa situação, inclusive a dona Juliana Paiva. Ela é comerciante, ela estava próxima ao local, ela tem um salão de beleza próximo, ali a Avenida Divino Pai Eterno, e ela pôde presenciar o desespero do pai e as tentativas de reanimação com essa criança. Não, foi horrível. O momento que eu passei, que a gente viu, né, o tumulto, aí óbvio que a gente vai perguntar o que aconteceu, e o menino ainda estava no chão, eles estavam reanimando ele. A gente fez uma corrente de oração, né, todo mundo orando, porque tinha muitos pais ali presentes, e não, terrível, terrível, não consigo nem imaginar a dor desse pai. Terrível. É uma situação preocupante, né, Juliana? Não só aqui no Divino Pai Eterno, você que é comerciante, mora em outro endereço, vê essa realidade de fios espalhados pela cidade, né? Não, direto, é muita bagunça, é muito fio, e a gente não sabe, né, se é de telefone, se é de energia, e principalmente criança não tem essa noção, né, desse perigo, e esses fios não deveriam estar assim não, tinha que ter um cuidado maior. Você, inclusive, está ao lado aqui do seu filho, torcedor de São Paulo, né? Tá aqui. Qual que é o nome dele? Miguel. Qual que é o sentimento de você sendo mãe e presenciando uma tristeza dessa, Juliana? Consigo nem falar. É horrível. Eu só fico imaginando o pai, porque eu vi ele, né, ali chorando e, sinceramente, eu fiquei muito abalada. E pedir a Deus para essa família, né? Para dar força, porque só Deus para nos ajudar nesses momentos, né? É que todos possam, né, levantar aí uma corrente de oração e pedir para Deus confortar, porque a gente não tem como nem imaginar essa dor, não, essa família não. Muito obrigado pelo seu depoimento aqui na Rádio São Francisco e que Deus te abençoe sempre, tá, Juliana? Amém, eu que agradeço a atenção. Obrigada. A dona Solange da Abadia de Souza, ela é tia do menino que estava junto com o João Victor no momento dessa tragédia. Ela conta o que o sobrinho dela relatou após passar por essa situação trágica e por pouco também quase não se envolveu nessa tragédia, porque se esse garotinho tenta salvar o colega, ele também poderia ter sido vítima dessa descarga elétrica. Aí eles pegaram, desceram juntos aqui, aí parece que o chinelo dele arrebentou e ele até quase tropeçou. No tropeçar ele pisou, né? Ainda brincou assim, né? Aí meu sobrinho ainda falou assim, ué, João Vitor, pegou e brincou com ele também, né? Mas aí na hora ele já caiu, né? Meu sobrinho ficou muito desesperado e, né? Foi só isso que ele contou, né? Porque ele ficou em choque, né? Não teve jeito. Aí ele saiu, foi em casa correndo, né? Lá pra minha casa, pra mim saber quem é o pai dele, se eu tinha o número, né? Eu peguei e falei, não, eu não tenho o número. Aí eu só falei onde que ele tava, né? O pai dele, aí eles foram atrás. Mas aí eu não pude conversar com meu sobrinho ainda, assim, em detalhes mesmo, né? Porque tá meio em choque. Eles são amigos de brincar aqui na praça e amigos de lá, de casa também, né? Que eles ficam lá brincando, né? Eles brincam ali na rua. Porque desde neném eu conheci, desde quando a mãe dele deixou ele com o pai, né? Eu convivo com ele desde bebê, né? Então, assim, pra mim foi um choque, uma perca, assim, que... Então, assim, foi um livramento também que o meu sobrinho tava, meu filho, né? Que ele chamou de mãe, foi um livramento também que ele deu, né? Que teve, né? Porque ele ia pegar nele, né? Mas aí o Senhor livrou ele também, né? Mas tá tudo bem. Deus vai dar conforto pro pai dele, pra família dele, né? E pra gente também. Dona Solange, como que era o João Vitor? Como era essa criança? Como ele convivia com vocês? O João Vitor ficava aqui mesmo, porque ele é criado aqui, né? Ele chegava da escola, ficava brincando ali na pracinha de cima, de bola com as crianças, sabe?
Então, assim, era um menino que todo mundo conhecia, né? E não tem mais, assim, falar de alguma coisa, assim, que pra mim sempre, né, sempre gostei, sempre me respeitou, que às vezes ele desrespeitava, mas eu falava com ele, mas era um menino, assim, que todo mundo gostava dele, né? Então, foi uma perca, assim, que só Deus para ter misericórdia de mim e da família dos pais dele, né, do vô dele, que a gente foi criado tudo junto aqui, né? A avó dele, nós, então, assim, depois... Fica um pedido também, assim, para que os órgãos de fiscalização também possam observar melhor esses fios, dona Solange, que ficam espalhados aí pela cidade, e alguns deles, infelizmente, ainda podem estar energizados. Você passa assim, você vê muitas pessoas, assim, fio jogado no chão e tal, né? Eu acho que tem que ter um apoio, assim, porque às vezes cai um fio, às vezes a gente liga para Equatorial, liga por coisa e ninguém, né, dá assistência, né? Aí agora que acontece uma fatalidade dessa, né? Todo mundo tá aí para ver, né? Mas Deus vai dar conforto para nós todos, tá, gente? Deus abençoe todo mundo aí. E vamos orar para Deus dar conforto para a família, para os pais dele, todo mundo, tá bom? Então tá, obrigada. Esse é o depoimento da dona Solange da Abadia, que quase também teve o sobrinho envolvido nessa tragédia. Ele estava junto com o João Vitor quando o João acabou se enroscando nesse fio. Um fio guia, a informação que se tem por parte dos especialistas que foram até o local, é um fio guia para a sustentação de um cabo de fibra óptica. E toda a averiguação está sendo feita por meio da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás. Uma perícia minuciosa foi realizada ontem e outras perícias serão realizadas nesse mesmo poste. Inclusive o poste foi isolado nesse local ali próximo a essa praça. Eu pude conversar com o vô do João Vitor, ele, assim, bastante emocionado, disse que o João Vitor era o melhor amigo dele, era o único netinho dele. E aí a gente deseja aqui muita força à família, principalmente, mais uma vez. Em nota, a Equatorial Goiás diz o seguinte: a Equatorial lamenta profundamente o acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira em Anápolis e se solidariza com a família neste momento. A companhia informa que, assim que foi acionada pelo Corpo de Bombeiros, enviou imediatamente equipes técnicas ao local. Eu chamo atenção para esse ponto, a informação divulgada oficialmente pela companhia. Após análise, foi constatado que o fio envolvido no acidente era de telefonia e estava energizado em razão de contato com a luminária do poste de iluminação pública. Para garantir a segurança da população, até que o município conclua a avaliação da luminária, a Equatorial atuou de forma preventiva, retirando o fio energizado. A distribuidora reforça que permanece à disposição para colaborar integralmente com as autoridades nas investigações e fornecer todas as informações necessárias. Sobre esse caso, sobre essa tragédia, nós também ouvimos o Dr. Cleiton Lobo de Araújo, delegado do Grupo de Investigação de Homicídios, que também esteve no local acompanhando a par e passo o que havia sido registrado também pela Polícia Científica, ouvindo também depoimentos de testemunhas e conversando também com as equipes da Equatorial, com profissionais também do Poder Público. O prefeito Márcio Corrêa esteve no local, junto com o secretário de Obras, Thiago Sá, o presidente da CMTT, Igorino Siqueira. Autoridades municipais também acompanharam de perto esse trabalho, esse trabalho de investigações por parte da polícia. Olha, infelizmente uma tragédia, né? A criança acabou vindo a óbito aqui em razão de uma eletropressão, né? Que é uma descarga elétrica. Nós chegamos no local aqui, a primeira coisa que nós procuramos saber é se tinha alguma câmera de segurança que pudesse captar a situação. Nós conseguimos uma câmera que captou a criança virando aqui, acessando a rua Aquiles de Pina. Sendo Aquiles de Pina, acessando a rua onde encontra o poste de iluminação. Infelizmente tinha uma fiação aqui no chão e ela acabou se enroscando nessa fiação e uma descarga elétrica ali, acabou sendo atingida uma descarga elétrica que estava nessa fiação. O trabalho pericial vai ser muito importante no sentido de concluir, né, qual a empresa, qual o responsável
que de alguma maneira descumpriu alguma norma, né? Ou seja, agiu com alguma negligência e em razão disso acabou acontecendo essa tragédia. Esse é o trabalho que está sendo feito, a perícia agora inclusive está sendo feito contato com Goiânia para que a equipe de engenharia da perícia do Instituto Criminalístico Goiânia possa vir aqui e fazer uma perícia, né? Uma complementação à perícia que foi feita aqui pelo período local. Que tudo indica é uma fiação de alguma operadora de telefonia, nós não sabemos qual operadora de telefonia, mas não são fios de energia, né, que realmente conduz energia, até porque o que a gente verificou aqui junto com o perito essa fiação de internet, ela tem uma fibra óptica que ela não passa energia, porém ela tem um guia, esse guia é um cabo de aço, que ele pode receber energia, só que é uma quantidade bem pequena de energia que ele recebe. Diferentemente dessa situação, que é o que tudo indica, essa fiação, esse cabo teve contato, a gente não sabe agora se essa energia, essa fonte que energizou o cabo da internet partiu do sistema da Equatorial, de fornecimento de energia elétrica, ou mesmo da iluminação pública, é algo que nós estamos trabalhando no local. Doutor, pelas imagens, pode-se observar se essa criança estava descalça no momento em que ela sofreu essa descarga elétrica? Pelas imagens não tem como saber, né? Isso aí, vamos ouvir testemunhas, teve um rapaz, inclusive parece que do bombeiro, que estava aqui de folga e prestou primeiro socorro, eu vou procurar ouvi-lo e saber essa questão, né? Se essa criança se ela estava, vamos dizer assim, com algum calçado que poderia proteger um pouco mais ela dessa questão. Gente, agora é aguardar o trabalho da perícia, né? A conclusão desse laudo que indicará de quem é a culpa. Né? Após a avaliação que foi feita no local, as equipes da Polícia Científica permaneceram por várias horas apurando junto com a Equatorial. Agradecer também aí o trabalho da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, que ajudou no controle também do trânsito ali, né? Nessa praça. Infelizmente, essa tragédia registrada ali próximo à Praça Aquiles de Pina, envolvendo o pequeno João Victor Gontijo Oliveira, de apenas 10 anos. E aqui a pergunta, Nilton Rodrigues, do Patrick Alves e da Ildilene. Bom dia, sobre o caso do João Victor, será que com esta fatalidade vai ocorrer alguma vistoria sobre os diversos fios soltos, arrebentados nos postes da cidade de Anápolis? Ontem, até mesmo na praça, gente, em que aconteceu próximo a essa tragédia, fios soltos, na esquina, mais fios soltos. Até quando, né? Vamos ter que conviver com a realidade dessas, Nilton. E, infelizmente, tivemos um ponto de noticiar aqui uma tragédia. Será que com isso teremos mais fiscalização, mais efetividade por parte da Equatorial, das empresas de telefonia, principalmente da população, para evitar novas tragédias assim como a de ontem? Jonathan, olha, ao lado dos nossos ouvintes também é o nosso anseio, a nossa vontade. E primeiramente, né, pedimos o conforto de Deus aos familiares. É uma notícia que eu sei disso, e você que é um jornalista experiente na área policial aqui na nossa cidade, apesar de jovem, mas com muita experiência, você ainda se sensibiliza muito com essas situações, e são notícias que você não gosta de dar aqui. Eu percebo isso quando você inicia o programa, Jonathan. Então, primeiramente, nós solidarizamos com os familiares, temos realmente o nosso momento de pesar e lamentamos profundamente. Agora, isso não pode, é uma situação que ela não pode servir de modelo para outras avaliações, mas ela deve. Por quê? Porque é dessa forma que você evita tragédias posteriores. Então, primeiramente, é importante, a polícia já está fazendo a sua parte, a empresa responsável pela energia já está fazendo a sua parte, as empresas de telefonia ou a empresa de telefonia também vai se posicionar como as autoridades do município para se chegar a conclusões que possam indicar responsabilidades. Porque é justamente quando você define responsabilidades que primeiramente você forma uma jurisprudência a respeito de casos posteriores que pode ser educativo, pedagógico, para que isso não se repita, não aconteça mais. Mas, acima de tudo, é importante que todos esses entes envolvidos, eles assumam as suas responsabilidades e contribuam para que seja apresentada à população uma resposta a esse acidente. Por que ele ocorreu e o que vai ser feito para evitar outros. E, acima de tudo, a gente manter a nossa linha de fazer uma cobertura isenta, responsável, trazendo e apontando fatos que são importantes na nossa sociedade, mas principalmente para que se elimine possibilidades futuras de acontecer de novo.
E nós já temos abordado esse assunto aqui com relação aos fios inservíveis na nossa cidade. Elogiamos o poder público e as tratativas, iniciativas de empresas e também do poder público municipal para que faça uma revitalização do centro, justamente retirando os cabos inservíveis, e não só por uma questão estética, até porque o número de cabos pendurados em toda a nossa cidade, não só no centro ainda, mas nos bairros, é muito grande nessas vias. Então isso envolve todo mundo, até a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes e todas as autoridades. Nesse momento agora é um momento de pesar, de luto e de trabalho das autoridades para que todas as respostas venham e os exemplos eles possam servir para que isso não aconteça mais. Obrigado, Nilton, pela sua contribuição aqui com a gente nas ocorrências de hoje. Vamos para um intervalo comercial e com o segundo bloco daqui a pouquinho, gente. Antes disso, agradecendo aqui a participação do Pedro Henrique Abrantes, dizendo que o semáforo da Avenida JK está com problema, inclusive ali próximo ao Poço Massute ontem, passando a noite pelo local. Pude presenciar isso também. Ô Pedro, obrigado pela sua informação. Então, muita atenção aí aos motoristas. Entraremos em contato também com a CMTT para uma averiguação nesse retorno das chuvas, alguns momentos de instabilidade em alguns pontos de energia em Anápolis. Falando em cabos, em fios soltos, já tem ocorrência de novo na manhã de hoje em Anápolis. Alô, Paulinho. Bom dia, Jonathan. Bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco. Jonathan, tem algum BO aqui em frente à UPA pediátrica, inclusive com um caminhão do Corpo de Bombeiros e fios rebentados também, em frente ao hospital da criança, que é a UPA pediátrica. Então, informação desse fato, próximo ali à UPA pediátrica, no bairro Maracanã. Obrigado ao Paulinho Borges da Silva pela informação. A gente vai para o intervalo comercial e retorna com o segundo bloco das ocorrências policiais, com esses e outros vários assuntos para você aqui no jornalismo da São Francisco. São Francisco, a emissora da paz e do bem. Se virou caso de polícia na São Francisco, vira notícia. Vamos juntos com mais informações, agradecendo aqui a participação do nosso ouvinte DJ Henrique. Bom dia, Jonathan. Venho elogiar você por ser tão sensível ao se emocionar, sentindo e se colocando no lugar do pai, da família, no tamanho do sofrimento, na perda de uma vida tão pequena. Obrigado, DJ Henrique. Antes do Jonathan, né, ser comunicador, ser jornalista aqui da Rádio São Francisco, existe um ser humano, né? E aí não tem como a gente separar o lado pessoal do profissional em alguns dos casos, né? Não queria começar o sábado dessa forma. O sábado geralmente o programa mais tranquilo, e ontem essa cobertura me abalou bastante, mas a gente nesse momento pede a Deus pela família, principalmente pela família e pelos amigos dessa criança, né? E que fica até uma breve orientação, não sou especialista, mas que você, papai, você, mamãe, você adulto, você idoso, você idosa, toda a comunidade, nesse período em que temos o retorno das chuvas, infelizmente, ainda o cenário de fios soltos pela cidade ainda é gigantesco, evite tocar. Ah, não, o fio parece que não tem. Evite tocar. Ligue para Equatorial, para empresas responsáveis, né, para empresa de telefonia, de internet que você contratou eventualmente, mas não toque. Principalmente fotografe, faça registros, né? Mas não toque. Vamos evitar, em caso de dúvidas, olha, Corpo de Bombeiros, eu tô aqui dentro do carro, né? Um cabo se soltou, tá em cima do meu veículo, não desça. Isso também é importante, porque às vezes, infelizmente, seu corpo pode servir como aterramento e aí provocando ali um choque, etc. A gente não quer, nossa, Deus me livre, noticiar isso novamente aqui com outro, que não é nem exemplo, né? Outra tragédia que aconteceu em Anápolis, tá bom? Vamos evitar até que, se Deus quiser, tenhamos um cenário mais tranquilo aqui na cidade. Obrigado, Nilza Lobo, José Mariano, são muitas as participações aqui, gente. O Gilberto, eu acordei pensando em mandar um bom final de semana, mas com essa notícia, o final de semana é muito triste para todos nós. Obrigado, Gilberto. Lânio Falcão, do setor Vila Rica, Fabrício Martins, do Jardim Europa, Wellington Pacheco, Vilma Machado da Jaiara, minha amiga Alessandra Santos, do BL, Rosilda, do bairro Boa Vista,
também a participação do Docarmo Pinturas, Ilma Lopes, Creuza também está aqui com a gente mandando a sua participação. E muitas denúncias aqui quando a gente fala do assunto fios soltos, muitas denúncias de vários os pontos da cidade ainda com esse problema. E gente, um adolescente de 15 anos foi apreendido depois de provocar um acidente de trânsito lá no bairro Adriana Parque. Ontem, sexta-feira, dia 19. De acordo com a Polícia Militar, o menor conduzia um Fiat Palio prata, ano 2008, quando perdeu o controle da direção e acabou invadindo o lote de uma residência localizada na esquina da rua Marielle com a rua Manuel Gomes. Olha, se você não me ama. É ruim demais e o impacto foi tão forte que o veículo derrubou parte do muro. Testemunhas relataram que o carro vinha em alta velocidade, cantando pneu antes de colidir. Ao ser abordado, o adolescente contou que pegou as chaves do veículo escondidas pelo pai. O pai havia tentado evitar que o filho conduzisse novamente o carro. Já em outra ocasião, ele também teria saído sem autorização e provocado dano, tinha estragado o carro do pai. O pai foi lá, escondeu as chaves. Aí o menino, né, Santinho, foi lá, achou a chave, pegou o carro e aí deu esse BO aqui. No local, a documentação do veículo foi verificada, estava regular, o automóvel foi liberado para o tio do adolescente. Já o menor foi conduzido junto com o pai à central de flagrantes. O doutor Cleiton Lobo, delegado plantonista, determinou a lavratura de um boletim de ocorrência circunstanciado com base no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata de conduzir veículo sem habilitação. E ontem eu acompanhei também, gente, o desdobramento de uma prisão em flagrante. Um empresário de Anápolis, dono de uma escola infantil, ele foi preso por importunação sexual. A vítima é uma diarista, uma mulher que já trabalhava para ele já há muito tempo e que nos últimos 4 meses estava passando por situações muito, mas muito desagradáveis. E ontem ela conseguiu registrar por meio de um vídeo essa importunação. O detalhe, esse empresário é casado e algumas das importunações contra essa diarista ele fazia mesmo com a companheira dele em casa. Ele ficava observando o celular, o acesso às câmeras, tinha câmera para todo canto na casa e quando a companheira não estava perto, a companheira que também é sócia dele nessa escola, ele praticava então esses atos contra essa diarista, essa mulher de 39 anos, casada, mãe de 2 filhos. A gente conseguiu perceber junto com ela uma mulher simples, trabalhadora, mas que infelizmente passou por essas várias situações nos últimos 4 meses. É importante frisar que o caso não teve envolvimento direto com a unidade escolar, tá? Essas questões, né, esses atos horrorosos por parte desse indivíduo ocorreram na casa dele. A vítima, então, conversou com a gente. Segundo ela, as tentativas de registrar o vídeo só deram certo recentemente, porque ela não tinha um celular com a câmera que tivesse a possibilidade de registrar isso anteriormente. E ela ganhou um celular de presente da filha ao completar 39 anos e ontem, quando ela chegou para trabalhar, ele novamente veio desse jeito e a imagem é horrorosa, gente. E aí ela conseguiu fazer o registro e ela conversou com a reportagem da Rádio São Francisco. Bom dia. Então, já vem acontecendo isso há 4 meses, mais ou menos, entendeu? Então, todas as vezes ele saía lá com os órgãos genitais para fora, né? E eu já tinha pedido ele para parar com isso e que me respeitasse, porque se eu trabalho é porque eu preciso do emprego, né? E eu tentei gravar ele já algumas vezes já, mas só que devido ao meu celular, a câmera estragada, entendeu? Eu não consegui. Mas esse mês eu completei 39 anos e eu ganhei de presente de aniversário, que a minha filha me deu um celular. E então hoje, eu chegando no meu serviço, e ele saiu para ele tomar café na cozinha, e ele veio novamente, né? Desse jeito, e com as partes íntimas para fora, né? E hoje eu consegui gravar ele, né? E o meu intuito porque de estar aqui na delegacia hoje é porque a gente sai cedo pra gente trabalhar, então a gente merece respeito, independentemente de idade, de raça, de cor, né? A gente é trabalhador honesto, então a gente espera um pouco de
respeito, né, e ter dignidade na vida da gente. Até então, como era a relação da senhora com seu patrão, com esse serviço que a senhora realizava na casa dele, né? E há quanto tempo a senhora trabalhava nessa residência? Então, trabalhei lá há 8 anos, né? 3 vezes por semana, eu fazia lá de tudo. Sempre tratei ele e a esposa dele com bastante respeito, entendeu? É uma senhora que me tratou também muito bem, entendeu? No início ele me tratou com respeito, né? Mas, que nem eu falei, né? De há 4 meses pra cá, ele veio com essas coisas, né? E falta de respeito com a minha pessoa. E chegou um momento que eu já não estava suportando mais, porque isso é muito triste, né? O seu psicológico, ele não é o mesmo. Você não vive mais do mesmo jeito. E além de mostrar as partes íntimas, ele chegava a falar alguma coisa para a senhora? O que a senhora imagina que ele queria, né? Ao fazer esse tipo de prática, quase que diariamente para a senhora, no local em que ele mora? Então, eu já ouvi ele chamar, assim, eu de delícia, de gostosa, essas coisas assim, entendeu? E ficava deitado na sua cama, né? E levantando a perna e mexendo, né? Tipo, pra mim aquilo ali tava se masturbando, eu entendo dessa forma, né? E ele sempre chamava a minha atenção pra mim olhar pra ele, né? Me perguntando alguma coisa, né? Da casa ou alguma coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Mas eu nunca dei motivos pra ele, entendeu? E nem liberdade pra que ele viesse fazer esse tipo de coisa comigo, entendeu? Primeiramente que a justiça de Deus seja feita, porque eu acredito que por ele ser dono de escola, né? Isso é muito triste. São crianças inocentes, então é que nem eu falo. O que eu mais quero agora é justiça. Justiça para que outras pessoas não venham passar pela mesma coisa que eu fiquei passando, entendeu? E as nossas crianças, né? Porque hoje em dia tá muito complicado, né? E é isso aí. A senhora espera agora procurar outro serviço, né? Uma pessoa que te respeite, que também pague em dias, né? Que a senhora não possa passar por uma situação semelhante a essa. Sim, eu pretendo arrumar outro emprego pra mim, entendeu? Inclusive, graças a Deus, eu já tenho até outra, né? Uma outra pessoa já que quer que eu trabalhe com ela, né? E continuar trabalhando, né? Essa é minha maior motivação, é trabalhar e ganhar meu sustento honestamente, né? Eu parabenizo essa diarista pela coragem. Tanto é que uma mulher que é respeitosa nas colocações, né? Quis falar comigo, inclusive com meu amigo César Augusto do Anápolis Notícias também. A gente optou por não divulgar o nome nem mostrar o rosto dela, mas para vocês terem ideia, o tanto que é a postura diferente de uma mulher, mesmo passando por um cenário caótico, gente, nos últimos 4 meses. Ela, conforme eu disse, é casada, o esposo dela e um dos filhos estava junto no momento do registro dessa ocorrência. A família se uniu entendendo a sensibilidade de um caso desses e que esse indivíduo ele seja responsabilizado. Ele é um dos proprietários da escola Dom Pedro II. Ontem ainda, antes mesmo da publicação dessa reportagem, a gente tentou contato com a escola, houve um primeiro sinal, mas a resposta, até fiz questão de checar agora há pouco, ainda não houve nenhum encaminhamento de nota. Repito, o caso não tem nenhum ligamento direto com a instituição, só que o empresário é dono dessa escola, então, querendo ou não, né, gera um impacto para a empresa. E a qualquer momento em que o posicionamento chegar, na outra edição, né, assim que for possível, a gente atualiza dentro do plantão policial aqui da 97.7. Não houve direito à fiança e esse indivíduo foi conduzido ao presídio municipal. E olha, tem informação que chega aqui através de uma fonte do Corpo de Bombeiros. Um abraço ao nosso amigo Sargento José, que sempre participa durante a semana aqui com as informações do Corpo de Bombeiros. Um fio de alta tensão foi rompido e nesse exato momento equipes do Corpo de Bombeiros também atuam junto com a Equatorial Energia nessa ocorrência em frente à UPA pediátrica, não é isso, Sargento José? Ô, Jonathan, sim, aproveitando você tá falando na rádio aí, ó, informa que de frente à UPA pediátrica rompeu um fio de alta tensão. O pessoal do bombeiro tá lá, Equatorial também, então, para ninguém se aproximar dos carros lá, ok? Aproveitar que você já tá falando dessa ocorrência aí, nesse exato momento caiu um fio de alta tensão.
frente à UPA pediátrica. Tá certo, obrigado ao Sargento José. O nosso repórter Victor Santos também está no local e daqui a pouco a gente já traz atualizações sobre essa ocorrência. Então, gente, quando você observar um cenário ali, não fique assim, será que eu passo ou não passo? Não passe. Entenda ali que existe um trabalho a ser realizado com as equipes e que cada um faça a sua parte, inclusive a população colaborando com a segurança pública. Gente, por hoje é só, teria outras ocorrências aqui, mas o plantão já foi bem carregado por si só, infelizmente, e na segunda-feira eu volto trazendo detalhes, atualizações de outras ocorrências, casos também, outro caso de importunação sexual que foi registrado, atuações da Polícia Militar e da Polícia Civil e, infelizmente, um plantão que a gente não queria estar aqui, porque ainda mais se tratando de uma morte de um menininho de 10 anos, né? O pequeno João Victor, e a matéria, um trecho de vídeos, de informações está lá no nosso Instagram, no @SãoFrancisco97FM. As ocorrências policiais têm um oferecimento da Mafer Materiais para Construção. Quer preço de atacado de verdade? Procure a Mafer Materiais para Construção no setor Granville, em Anápolis. Aquele atendimento amigo e desconto no balcão, com variedade de tintas imobiliárias e automotivas, além de complementos para sua pintura, é com a Hipertintas, próximo ao feirão do bairro São Jorge. Você precisa de um óculos novo, precisa daquele reparo no seu óculos? Procure a Ótica Halley, na rua 15 de dezembro, número 313, no centro de Anápolis, bem pertinho do INSS. As ocorrências também têm um oferecimento da K9, Clínica Veterinária, o lugar ideal para você cuidar do seu pet, não é isso, doutor Paulo Ramalho? Atendimento 24 horas pelo 3702-2209. E o recado também é da Loja Baruch, o lugar ideal para quem quer cuidar do seu bebê com amor e com estilo. Enxoval completo, moda infantil e juvenil, calçados, brinquedos e acessórios. Loja Baruch, o cantinho seu e o cantinho do seu bebê. Na segunda-feira a gente volta trazendo todos os detalhes, mais informações aqui no Plantão Policial. Na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Oferecimento. Precisou de tinta? Chega mais. Na Hipertintas você encontra um atendimento amigo e desconto no balcão. Tem entrega para toda a cidade. Uma grande variedade de tintas imobiliárias e automotivas, além de complementos para a sua pintura. Oferecemos também manipulação de tintas automotivas com ajuste de cor perfeito. Visite nossa loja, próximo ao feirão do bairro São Jorge. Chama no WhatsApp 62-99241-3291. Hipertintas, a cor que você precisa. Na Ótica Halley, você encontra tradição, confiança e excelência no cuidado com a sua visão. São óculos modernos, lentes de alta tecnologia e uma equipe especializada pronta para te atender. Precisa de óculos novo? Aqui você une estilo, conforto e preço justo. Visite nossa loja na rua 15 de dezembro, número 313, próximo ao INSS, no centro de Anápolis. WhatsApp 62992819798. Ótica Halley, aqui é o seu lugar. Na Loja Baruch você encontra tudo para o enxoval do seu bebê. Roupinhas confortáveis, moda infanto-juvenil, calçados, brinquedos e acessórios para deixar a infância ainda mais feliz. Aqui cada detalhe é pensado com carinho para cuidar de quem você mais ama. Venha nos visitar. Praça Americano do Brasil, número 115, no centro de Anápolis. Loja Baruch, o cantinho seu e do seu bebê. Na hora de construir ou reformar, vá direto ao ponto. Mafer Materiais para Construção. Aqui tem venda em atacado, os melhores preços e atendimento que faz a diferença. E mais, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Mafer Materiais para Construção, qualidade que constrói confiança. Avenida Angélica, quadra 15, lote 14, Granville, Anápolis. Ligue agora, 62992274648. No período seco e quente, seu pet precisa de cuidados especiais. Mantenha a água fresca, evite passeios em horários de sol forte e proteja as patas de superfícies quentes.
A Clínica Veterinária K9 está preparada para atender seu melhor amigo com consultas, vacinas e orientações de prevenção. Responsável técnico, Dr. Paulo Ramalho, CRMV-GO 04532. WhatsApp 62-3702-2209. K9 Clínica Veterinária, o lugar ideal para você cuidar do seu melhor amigo. São Francisco